Fala, sexto ano! Vamos dar continuidade ao nosso estudo de hoje. Vamos para o tema 2, na página 16. Tipos de rochas que compõem o planeta. Todo mundo na página 16? Então vamos lá. A origem das rochas. O planeta Terra está constantemente em transformação. Isso acontece também com as rochas que constituem a crosta terrestre. Podemos dizer que as rochas se formam e se transformam constantemente no planeta. E isso significa que um tipo de rocha pode se transformar em outro. As transformações elas ocorrem por uma série de processos complexos que geralmente levam muito tempo, períodos na ordem de milhões de anos. Por isso, não são visíveis a uma escala de tempo curta, como a do período de uma vida humana. As rochas são formadas por um ou mais minerais e podem ser classificadas de acordo com a sua origem. Elas podem ser ígneas, sedimentares ou metamórficas. Então, a gente vai ver que existem tipos de rochas diferentes. Isso tem a ver com a formação dessas rochas, tá? As rochas ígneas vão ter um tipo de formação que tem relação lá com o magma que a gente estudou quase agora, do manto. As sedimentares, que são formadas por acúmulo de pequenos sedimentos, como se fossem pequenos grãos de areia que fossem se acumulando e vão formando a rocha. E a metamórfica, que é tudo junto. São vários tipos de rochas diferentes juntas que formam a rocha metamórfica. Tá bom? Vamos ver cada uma delas? Vamos lá. Rochas ígneas. As rochas ígneas, do latim fogo, também são chamadas magmáticas. Essas são rochas que são originadas do resfriamento e da solidificação do magma. Nós vimos no tema 1 que quando aquele material que era sólido ficava pastoso, né? As rochas sólidas ficavam pastosas e depois poderiam ser jogadas para fora por um vulcão ou não, né, era chamado de magma, e quando extravasava, né, para fora do vulcão, era chamado de lava. Ok. Então, as rochas ígneas são formadas pelo resfriamento desse material, desse magma, tá? Então, era uma rocha, originalmente, lá no manto, que se liquidificou, ou seja, se tornou líquida, depois foi expulsa, né, vamos dizer assim, entre aspas, né, pode não ter extravasado, né, não ter erupção vulcão, mas assim, foi levada para cima, resfriada e se transformou novamente numa rocha. Essa é a rocha ígnea, ok? Então, resfriamento do magma, rocha ígneas ou magmáticas. Só que tem uma coisa, nós conversamos lá na unidade passada que elas poderiam, né, um vulcão poderia entrar em erupção ou não poderia não entrar em erupção, né? Vimos lá uma bacia magmática e tal. Bom, e isso vai fazer com que possa existir tipos de rochas ígneas diferentes. As rochas vulcânicas e as rochas plutônicas. Vamos ver qual é a diferença. As rochas vulcânicas, elas formam-se na superfície da Terra quando a lava, né, não mais magma, dos vulcões extravasa e se solidifica rapidamente. Ou seja, quando há a erupção, né, quando extravasa, o magma sai pela cavidade do vulcão, né, se torna lava e se solidifica. Então, nós formamos uma rocha vulcânica. Agora, a rocha plutônica, vamos dar um zoom aqui, são formadas quando o magma se solidifica lentamente abaixo da superfície terrestre, a muitos quilômetros de profundidade, ou seja, não houve o processo de extravasar, tá? As rochas plutônicas, elas são formadas no interior, ok? As rochas plutônicas costumam ser maciças, resistentes e com cristais bem formados. Espera aí que travou aqui.
Travou. As rochas são fundamentais para a civilização humana, tanto na construção de casas, edifícios e monumentos, como na extração de minerais. As rochas ígneas, em particular, são amplamente utilizadas na construção civil, em pisos, revestimentos de paredes, tampos de pias de banheiro e de cozinhas, em calçamentos de ruas, como um dos componentes do concreto. Esse tipo de rocha é muito utilizado também na confecção de objetos esculpidos de decoração. Então, temos uma fotinha ao lado aí de um granito. E o texto diz: o granito é uma rocha constituída principalmente de 3 minerais: quartzo, feldspato e mica. É provável que você tenha visto uma bancada de cozinha feita desse material, né? Aquelas bancadas de granito bonitas, né? Que tem na cozinha. Não sei se na casa de alguém aí tem uma bancada dessa. Na minha casa tinha, mas ao longo do tempo depois tivemos que trocar, né? Ela quebrou, teve que trocar. Já na imagem do lado aí, rochas de várias origens podem ser empregadas na construção de monumentos. A estátua A Justiça, de Alfredo, 1961, localizada no Supremo Tribunal Federal, foi feita de granito, uma rocha plutônica, tá? Lá em Brasília, no Distrito Federal. Agora vamos ver as rochas sedimentares. As rochas sedimentares, como arenito, argilito, calcário e outras, são resultados do acúmulo de fragmentos, em geral provenientes de outras rochas, transportadas pelo vento, pela água ou pelo gelo. Então, o que acontece? Nós temos lá uma rocha grande, né? E o vento, quando passa por ela, carrega, né? Fragmentos dela. E esses fragmentos que ele carrega são acumulados em algum lugar. Nesse lugar que esses fragmentos são acumulados, ao longo de muitos e muitos anos, vai se formando uma rocha, tá? Essa rocha ela vai ter camadas. Por que camadas? Porque sedimentos de vários tipos foram se acumulando ali e foram formando camadas diferentes. Aquela rocha formada, ela vai ter no interior dela fragmentos de um certo tempo, vamos dizer aí, 10 milhões de anos atrás, e mais na superfície dela, fragmentos recentes, que foram recém-levados para lá. Por isso, quando nós vemos uma rocha sedimentar, nós estamos olhando quase que para um calendário, vamos dizer assim, né? Quanto mais externo, quanto mais em cima, mais recente. São recortes, são dados que existem ali recentes, né? De uma história recente. Quanto mais para o profundo dessa rocha, mais vamos ver dados, mais vamos observar coisas antigas. É por isso que um dos processos muito conhecidos, né, de formar fósseis é através da formação de rochas sedimentares. Porque conforme a rocha sedimentar vai se formando, ela pode, entre aspas, soterrando vestígios de vida. Então, quando você observa uma rocha sedimentar, na camada mais interior dela, mais profunda, nós podemos ter vestígios de vida ali de muitos anos atrás. Né? E quando eu falo vestígios de vida, não estou falando do orgânico, né? Aquilo que é orgânico vai ser consumido nesse processo de formar fósseis. Mas o molde daquilo que estava ali presente vai ficar esculpido na rocha formada. Por exemplo, quando a mãe de vocês, ou o pai de vocês, ou a avó de vocês, não sei, alguém que vocês conhecem, está preparando um bolo e resolve colocar frutas na massa do bolo. Ela prepara a massa, corta lá um monte de maçã, coloca dentro da massa do bolo, ou banana, alguma coisa, coloca dentro da massa do bolo. O bolo ele cresce, né? O fermento age, o bolo cresce. Só que aonde a fruta está presente,
ali os pedacinhos de fruta estão presentes, fica o quê? Marcada a fruta, é óbvio, não foi consumida ainda, o processo no forno é rápido, né? E a massa ela não ocupa aquele espaço onde está a fruta, né? Então fica moldada ali aquela fruta. Ok. No caso da rocha, ela vai sendo formada. O orgânico, ao longo dos anos, vai ser consumido, mas o molde que ele deixou naquela rocha vai continuar ali presente. É por isso que quando se observa uma rocha sedimentar e observa as camadas mais interiores dela, se vê vestígios de vida de muitos anos atrás. Beleza? Então, as rochas sedimentares são bem interessantes para o estudo, por exemplo, de coisas que aconteceram muitos anos atrás e que talvez não estivéssemos aqui presentes para observar. Então, são pistas. O arenito, vamos continuar aqui agora o nosso... Vamos parar de viajar. O arenito pode ser utilizado como um revestimento de calçadas, pisos e paredes. Já o calcário é usado na agricultura para aumentar a fertilidade do solo e na construção civil como matéria-prima para a fabricação de cal e cimento. As rochas sedimentares também estão relacionadas com importantes fontes de energia, pois nelas são encontradas depósitos de combustíveis fósseis como petróleo. Isso. O petróleo, ele é um vestígio, né? Ele é uma consequência, né, de um depósito de matéria orgânica que ao longo de muitos anos, ao longo da formação de várias camadas, né, de rochas acima dele, ou seja, muita pressão, temperatura mais elevada, acabou que aquele vestígio orgânico se tornou líquido, um líquido pastoso, parecido com aquela rocha lá do manto que formou um líquido pastoso. Então, o petróleo também vai formar esse líquido pastoso que vai ficar preso como se fosse entre os fragmentos da rocha, né? Como se essa rocha ela fosse uma esponja e entre esses fragmentos fosse se acumulando vestígios desse líquido de origem orgânica, que é o petróleo. Deixa eu tentar diminuir a página aqui. Só um minuto que travou aqui, meu computador. Opa, destravou. Vamos lá. As rochas sedimentares formam-se sob temperatura e pressões relativamente baixas e são porosas, permeáveis e pouco resistentes. Elas podem apresentar camadas, pois são formadas pela deposição periódica de sedimentos. Foi o que a gente comentou quase agora, né? São camadas que vão se depositando ao longo de milhões de anos. Por isso, a parte interior é mais antiga e a parte mais exterior é a parte mais nova. O granito, rocha plutônica, por exemplo, ao ser submetido a determinados processos na superfície terrestre, pode se transformar em arenito. Isso ocorre quando ele sofre algum tipo de desintegração, que pode ocorrer pela ação dos ventos e das chuvas. Nós comentamos, né, que os ventos, por exemplo, né, podem carregar, né, fragmentos dessas rochas para outros locais. A chuva também consegue fazer isso, né? Carregar, né? Que a chuva, quando cai, às vezes, no alto de uma montanha, ela vai carregando, né, fragmentos, né, para a parte de baixo. E parte de seus grãos passa a fazer parte da areia, que pode, eventualmente, se depositar em algum outro lugar. E com os movimentos da crosta, acabar sendo levada para o interior do manto, onde é submetida a um aumento de pressão e temperatura. Isso faz com que a areia possa se formar, formando uma nova rocha. Possa se juntar, né, como uma nova rocha. O acúmulo de sedimentos pode ocorrer, por exemplo, na margem de um rio, no fundo do mar ou em uma praia.
Nós temos uma imagem aqui embaixo, ó, bem legal. Figura A, B e C, né? Tem um rio, né, que está caindo dentro de um pedacinho de mar, né? Que é claro que deve ter uma fonte maior mais para frente, mas estamos analisando só o comecinho ali, né? O rio caindo no mar. E é um depósito de sedimentos, né? Existem camadas ali, são depósitos de sedimentos que estão sendo levados ao longo de anos para aquele pedacinho de água ali. Show! Ao longo dos anos, esse depósito de sedimentos vai aumentando, né? Porque mais sedimentos vão sendo carregados para lá. Então, essas camadas vão sendo formadas, várias e várias camadas. Você pode perceber que na figura A tinha representado 2 camadas. Na figura B, tinham 4 camadas. Né? Então, várias camadas foram sendo formadas. E os seres que viviam, né? Nessa água, viviam nesse rio, ao longo do tempo, né? Eles morreram e tal, e seus corpos, vamos dizer assim, né? Seus vestígios orgânicos foram sendo soterrados pelas formações dessas camadas de sedimentos. Ou seja, vamos ter esculpido nessas rochas aí formato, vamos dizer assim, o desenho que esses seres tinham, né, e que foram soterrados e acabaram se tornando fósseis. Eu espero que esteja ficando mais ou menos claro, tá? Então a ideia é a seguinte: é como se esses seres fossem sendo, entre aspas, tomados pela areia. A areia, os fragmentos vão cobrindo esse ser, camadas vão sendo formadas, e conforme a rocha, depois de milhões de anos, né, vai se desenhando, nas camadas nós vamos ter vestígios ao passar dos anos, né? Nas camadas mais anteriores, vestígios mais antigos, nas camadas mais externas, vestígios mais novos. Ok? Vamos olhar aqui o petróleo. O petróleo é de origem orgânica, mais especificamente de origem fóssil, e levou milhões de anos para ser formado. A teoria mais aceita sobre o surgimento do petróleo propõe que ele se formou na decomposição de matéria orgânica, e especialmente de algas microscópicas. Então, como eu comentei com vocês anteriormente, o petróleo é um vestígio de vida orgânica, né, que aconteceu há muito tempo atrás, e conforme essas rochas foram se formando, esse vestígio orgânico que acabou não se decompondo, vamos dizer assim, né, se liquefez e ficou preso entre os fragmentos, né, dessas rochas. Acabou que a rocha ela acabou se tornando como se fosse uma esponja, né, prendendo o líquido entre seus fragmentos, tá? A temperatura mínima para a ocorrência dessas transformações é 49 graus Celsius, podendo chegar até 177 graus Celsius. Temperaturas assim correspondem à profundidade de 1.500 até 6.400 metros, respectivamente. O processo de formação do petróleo é extremamente lento e, por isso, é considerado um recurso não renovável. Né? A gente comentou lá no início, né, que essas transformações elas são da escala de milhões de anos, né? E que não é possível para nós humanos, que vivemos aí um período de tempo muito menor, conseguir observar essas transformações. Então, o consumo desses combustíveis fósseis ele é considerado não renovável, porque gerações e gerações e gerações vão passar e a renovação desse material ainda não vai ter sido feita, né? Porque quando ele acabar, muitos e muitos anos vão passar até que seja formado outras bacias para que a gente possa fazer extração. Ok? Rochas metamórficas. As rochas metamórficas são resultado de transformação de todos os tipos de rochas, ígneas, sedimentares e da própria rocha metamórfica, que estiveram submetidas às altas pressões e temperaturas nas partes profundas da crosta terrestre.
Essas condições podem provocar alterações na composição do mineral da rocha, além de alterações físicas. Ou seja, a rocha metamórfica ela acaba sendo uma junção desses vários tipos de rochas, né? A gente viu que a rocha ígnea é formada de uma forma, ela pode ter vindo do extravasar de um vulcão ou, né, nas profundezas da Terra. As sedimentares são resultado da ação desses fragmentos que vão se juntando, se acumulando e formando a rocha. E a rocha metamórfica é a junção de tudo isso. Pode ter um pedaço de uma rocha ígnea, que depois formou sedimentos em cima dela e pegou uma parte sedimentar, uma parte ígnea, né? E uma outra rocha metamórfica que já existia também, que se acumulou ali. Então, vai formando esse aglomerado, é a rocha metamórfica. Ok? Vamos continuando. Uma das características importantes de várias rochas metamórficas é a foliação. Os minerais encontram-se orientados segundo determinado plano, como fica evidente nas fotos da ardósia, por exemplo. O mármore e o quartzo são rochas metamórficas não foliadas. As rochas metamórficas são amplamente empregadas na construção civil, como revestimentos de pisos, paredes e bancadas de pias, bem como na confecção de esculturas e tampas de mesa. Nós temos aí a figura de uma igreja, Igreja Nossa Senhora do Rosário, no Centro Histórico de São José das Letras, Minas Gerais, construída com blocos de quartzo, uma rocha metamórfica. Os minerais e os minérios. Cada mineral tem características próprias, independentes do local onde é extraído, ou seja, apresenta composição química e propriedades físicas definidas. Normalmente, os minerais são encontrados em rochas. Ouro, diamante e esmeralda geralmente nos fazem lembrar de joias bonitas e caras, né? Ferro, chumbo e o níquel podem remeter à indústria e seus equipamentos. O que esses materiais têm em comum? Todos eles são minérios, muito importantes para a sociedade. O que é um minério? O minério é todo mineral ou associação de minerais de importância econômica, ou seja, que tem valor, né, que é vendido, que é preparado. Ao longo da história, o uso dos minerais tornou-se cada vez mais intenso. Atualmente, fazemos uso de quase todos os minerais conhecidos. O quartzo, por exemplo, é utilizado na confecção de vidro, instrumentos ópticos e de relógios. O diamante, a esmeralda, o topázio são empregados sobretudo na joalheria. A mica é muito usada como isolante de equipamentos elétricos. Algumas propriedades dos minerais. A cor, o brilho dos minerais são propriedades importantes. Por exemplo, na confecção de joias. A esmeralda, a ametista, o topázio, entre outras pedras, apresentam cores variadas e refletem luz com muita beleza, principalmente quando lapidadas. Esses minerais são de grande importância econômica para o Brasil, pois são encontrados no nosso território em quantidade e qualidade elevada. Aí temos duas características desse material. A dureza, que é a resistência do mineral a ser riscado. Então, quando você colide um mineral com outro, aquele que tem menor dureza é o que vai ser riscado, né? Isso é uma característica muito forte no diamante, né? Que é um mineral bastante duro. Normalmente, ele risca todos os minerais. E a ductibilidade, que é a capacidade de formar esse mineral, de forjar esse mineral em diversas formas diferentes. Fios, ou então lâminas, né? Ele pode ser moldado, quanto mais ele pode ser moldado em formas diferentes, maior a ductibilidade dele, tá? Então, ductibilidade e dureza
são características importantes para os minerais. Agora, aqui, né, o diamante, ele é um complexo de carbonos e ele é formado muitas vezes nas profundezas, né, do nosso planeta Terra, né? Ele sofre bastante pressão, né? Uma alta temperatura para que possa ser formado o diamante. Ou seja, as condições para que um diamante seja formado são extremas, né? Ele precisa sofrer uma forte pressão, ele precisa estar sendo elevado a uma grande temperatura. Mas você deve lembrar que na aula passada eu comentei que dependendo do sistema onde você está inserido, aquilo que é normal pode ser diferente. Ou seja, tudo é como é por conta do ambiente onde estamos inseridos, né? Aqui na Terra nós temos o que a gente chama de CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão. Então as coisas são, como nós enxergamos, por conta do sistema em que estamos inseridos. Se estivéssemos em outro sistema, as coisas seriam diferentes. Aí eu quero mostrar para vocês um videozinho aqui, ó, que cientistas descobriram que há em alguns lugares, alguns planetas, como Júpiter e Saturno, onde há chuva de diamantes. Ou seja, as condições, os sistemas daqueles planetas conseguem, né, ter essas condições que são mais extremas para nós, ocorrendo nele, e lá essas condições são tão fortes que é possível até chover diamantes. Vamos ouvir? Então, dependendo de onde eu estiver, né, dependendo de onde eu estiver inserido, o sistema de onde eu estou inserido vai ter condições diferentes e o que é visto como normal vai ser diferente. Nós estamos dentro do nosso sistema planetário, do nosso planeta Terra, né, dentro da CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, ou seja, daquilo que é visto como normal para a gente. Então, nós temos as coisas como são. Mas dependendo do sistema onde possamos estar inseridos, o que é normal pode ser diferente do que é normal aqui. Então, sim, em um outro planeta pode chover diamantes. É claro que a valorização iria cair, né? Porque isso todo mundo tem, o preço cai, mas sim, aquilo que é raro em um local pode não ser raro em outro. Ok? Abraço, até a próxima semana. Eu vou estar aí presencialmente com vocês e a gente pode conversar mais sobre isso. Valeu? Faça um resumo de tudo que a gente conversou aqui agora, tá? Ainda não acabou. Faça um resumo, mais ou menos 20 linhas também, desse tema 2, das coisas que nós conversamos. E, por favor, me entreguem depois. Abraço e até semana que vem.